Tem muitas pessoas que estão tristes, estão desanimadas. Quando eu estava orando a Deus essa semana, Deus me mostrou que tem muita gente decepcionada, muita gente preocupada, mas Deus manda te dizer que as promessas dele vão se cumprir na sua vida. Vão se cumprir na sua vida. Vão se cumprir. Josué tinha um grande desafio: passar pelo Rio Jordão. Ele viu Deus abrir o Mar Vermelho, e Deus também tinha que abrir o Jordão para o povo passar, para herdar a terra prometida. A Bíblia vai dizer que era um tempo de cheias, o Rio Jordão estava cheio com muita água. Era um grande desafio de Josué, para mostrar para aquele povo que Deus estava com ele. Quem não tem desafio? Quem de nós aqui não tem desafio? No nosso dia, no nosso ministério, na nossa caminhada, todos os dias nós nos deparamos com muitos desafios. Josué pega o sacerdote, a arca da aliança, quando a Bíblia fala, quando o sacerdote com a arca da aliança coloca o pé do Jordão, o Jordão abre, e eles passam em terra seca. E o povo de Deus viu que Deus estava com eles. Eles estavam prestes a herdar a terra prometida. Tudo aquilo que Deus um dia tinha prometido no passado, que estava para acontecer através da vida de Josué. Por mais que as coisas talvez não estejam acontecendo da forma que nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida, e em alguma hora da nossa vida nós gostaríamos que estivesse acontecendo de um jeito, mas não está acontecendo, mas não significa que não vai acontecer. Não significa que não vai acontecer, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que um dia Ele nos prometeu. Vai cumprir, vai acontecer. Em alguma hora da nossa vida nós precisamos de respostas, e a promessa vai se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que um dia Ele nos prometeu. Josué contou, passa do Jordão. Se você observar a história de Josué, tantas batalhas, tantas guerras, que Deus deu vitória para Josué. Um belo dia, Josué lutando, Josué não conhecia o terreno, o território adversário, e estava anoitecendo. Josué para e ora a Deus, e a Bíblia diz que o sol parou. O sol parou por algumas horas, e Deus deu vitória o povo de Israel por causa da oração de Josué, que parou o sol. No começo, Deus já tinha feito promessa para aquele homem que tudo que ele fizesse, onde é que ele colocasse a planta do seu pé, Deus falava com ele. E Deus deu vitória para aquele povo, o sol parou e Deus deu vitória para o exército de Israel. Irmãos, se Deus te prometeu, pode ter certeza que vai cumprir na sua vida. Não importa o tamanho do seu desafio, não importa o tamanho do seu problema, vai se cumprir na sua vida tudo aquilo que um dia Deus te prometeu. Aleluia, Jesus. Josué não era diferente. Josué era ser humano como nós. Tinha medo, ficou com medo, mas quando ele se deparava com o seu desafio, ele lembrava das promessas que Deus tinha feito para ele. E muitas coisas nós não recebemos
batalha, na nossa caminhada, na nossa igreja, é por falta de confiança. Às vezes nós não alcançamos o nosso objetivo, o nosso milagre, porque falta o quê? Falta aquela graça, falta aquela promessa. A gente esquece da promessa que Deus nos fez e nós nos paralisamos e não alcançamos a nossa vitória porque nós esquecemos das promessas que Deus nos deu. E toda hora eu estou falando aqui essa noite, Deus vai cumprir tudo aquilo que um dia te prometeu. Como Deus foi com Josué, ele será cumprido e na vida de cada um que está aqui nessa noite. Tudo aquilo que Deus prometeu lá para Abraão, para Moisés, veio se cumprir no livro de Josué. O povo de Israel entrou na terra prometida através de Josué. Os historiadores acreditam que Josué é um complemento do Pentateuco, que conta a libertação do povo de Israel do Egito até a terra prometida. Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com Moisés e se cumpriu na vida de Josué. Josué entrou com o povo de Israel, com os hebreus, na terra prometida. Teve desafio? Teve. Teve muitas lutas? Teve. Mas Deus cumpriu. Deus cumpriu tudo aquilo que ele tinha prometido. Irmãos, cada um de nós que está aqui essa noite, eu quero profetizar na vida de cada um que está aqui essa noite, que vai se cumprir tudo aquilo. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, vai se cumprir na sua vida tudo aquilo que um dia Deus te deu. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu tenho para essa noite. Que Deus há de cumprir tudo aquilo em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23, vamos colocar de pé. Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Amém, igreja? Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu Senhor. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comereis esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não tão poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos bons. Mas quando julgados, somos
disciplinar os filhos do Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Irmãos, o irmão Alan, que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar, grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué, ser forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Aleluia! Graças a Deus. Eu quero ler de novo só o versículo de número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Glória, Pai. Poderia sentar no nome de Jesus. Graças a Deus. Igreja, hoje, né, o culto de Santa Ceia, e eu já vi alguns irmãos que tiveram a oportunidade do culto de Santa Ceia e falar que é um culto, é um dia de alegria, mas eu não vejo como um culto, como um dia de alegria. Eu vejo como um culto de reflexão, de analisarmos como estamos diante de Deus. O culto da ceia, o crente, ele tem que ter 3 visões. A primeira visão é olhar para a cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus. A segunda visão é olhar para si mesmo, olhar para dentro de si, para saber fazer uma autoanálise. Como estou diante de Deus? E a terceira visão é olhar para a vida de Jesus. Amém. Ele vai vir buscar um povo, um corpo, um igreja. Não vejo como um culto de alegria, sim um culto de reflexão. Esse dia para trás, semana passada, eu fui em Felizlândia e tive um choque de realidade. Não sei porque já tem um tempo que a gente está morando em Curitiba, a gente vai muito pouco em Felizlândia, e sempre quando eu vou é com muita pressa para resolver algo. Mas semana passada eu tive a oportunidade de ficar a parte da manhã e a parte da tarde quase toda parado, esperando o mecânico mexer no meu carro. E eu fiquei na mecânica, conversando com o mecânico, que é crente também. É que vocês prestem mais atenção
dessa resolução aqui, e conversando com o mecânico, conversando com ele, como eu estou aqui, lá em Felizlândia, tem muitas pessoas que eu conheço, conversando com o irmão só me relatando notícias ruins, que me deixou muito triste. Ô irmão G, aquela irmã não está mais na igreja, aquele irmão traiu a irmã, e assim vai, aquele irmão está com depressão, aquele irmão está com câncer. São notícias ruins, oh meu Deus, é mesmo, irmão, está desse jeito. Aí ele foi almoçar e eu fiquei ali perto ali do colégio, fiquei esperando o rapaz voltar do almoço, e estava chegando os alunos para estudar, meio-dia. E os jovens iam estudar. Jovens, como os daquele da igreja. Aí toda hora chegava um motoqueiro e a namoradinha estudava no colégio. O corpo da Gabriela, o corpo da Carol, descendo a moto para estudar. E beijando, agarrando na porta da escola. E eu fiquei pensando assim, o que está acontecendo com esse gente? Os menininhos chegando para estudar, com o cigarrinho na mão. Aí entrando no colégio, apagava o cigarro no muro e entrando para a escola. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, na minha época de escola, esse mesmo colégio, quando eu estudava, os professores tinham que fumar escondido, para que as crianças não vissem eles fumar. Agora, os alunos estão entrando para a escola, meninos de 13, 14 anos, 12 anos, fumando. E as meninas, nas garotas das motos, com vida sexual ativa, indo estudar. Meu Deus, o que está acontecendo com o Felizlândia? Eu fiquei pensando, como que está Belo Horizonte, Sete Lagoas, as grandes metrópoles, né? Porque Felizlândia, eu falei com a minha esposa quando cheguei aqui, Adriane, o que vai ser de Felizlândia daqui a 20 anos? Se 2022 a banalização está desse jeito, imagine daqui a 20 anos. E eu louvei a Deus por ter jovens, crianças aqui na igreja. Glória a Deus. Gabriela, Carol, Yuri, servindo a Deus. Paula, servindo a Deus. Aí, esse negócio não saiu da minha cabeça. Triste, preocupado com Felizlândia. Aí chega notícia lá em Felizlândia que um rapaz que eu conhecia foi morto como um porco. O cara matou o outro lá com um taco de sinuca, furando o cara igual que fura um porco. Sem amor, sem piedade, sem misericórdia. Cadê o amor? Chega no Buriti, o rapaz que morreu ali em cima ali. O cara destruiu o rosto do cara. Todo mundo viu aí a foto. O que está acontecendo com o nosso mundo? O amor. Por causa de pouca coisa está matando. Eu fiquei pensando, meu Deus. Hoje para a Felizlândia, hoje conversando com o povo da minha família, mais notícias acontecendo, minha irmã com depressão, o meu sobrinho envolvido com muita bebida alcoólica. Meu Deus, o que está acontecendo? São notícias ruins, Senhor. Vindo de lá para cá, dirigindo devagarzinho, pensando, preocupado. No momento ali, chegando aqui no Buriti aqui, Deus fala comigo. Para aqueles que confiam em mim, eu tenho promessa. Glória a Deus. Está assim, meu céu. Mas aqueles que se confiar em mim, eu tenho promessa. Glória a Deus. Aleluia. E quando você pega o livro de Josué,
Quando você pega o livro de José, duas coisas você tem que entender: a fidelidade de Deus e as promessas de Deus se cumprindo. Amém, aleluia. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia, esse livro sagrado aqui, existe, preste atenção, aproximadamente nesse livro, existe quase 10 mil promessas. Nesse livro aqui, existe aproximadamente quase 10 mil promessas. E a maior promessa que existe na Bíblia é Jesus nos prometendo a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. A maior promessa da Bíblia é prometendo o seu povo a vida eterna. A confiança em Deus, como eu falei, de todas as coisas acontecendo no mundo, em Felizlândia, no Curitiba, eu perguntando a Deus o que está acontecendo. Só aqueles que confiam em mim, eu tenho promessas. E aqui tem promessa para o seu casamento, para a sua família, promessa para a igreja e promessa para todo tipo. Aqui tem promessas. Promessas que já se cumpriram, promessas que vão se cumprir. A Bíblia é um livro de promessas. Glória a Deus, aleluia. E a fidelidade de Deus, ela está ligada às promessas. A fidelidade de Deus, você vê que era tão nítida na Bíblia. Eu não sei se os irmãos já pararam para meditar. O povo de Israel, quando sai do Egito, até chegar à terra prometida, a Bíblia vai dizer que eles ficam 40 anos no deserto. Preste bastante atenção. O povo de Deus fica 40 anos no deserto. E a Bíblia vai dizer que a fidelidade de Deus é tão grande que a roupa não ficava velha. A sandália não se desgastava. 40 anos. Ninguém precisou de roupas novas. Ninguém precisou de sandália nova. Mostra a fidelidade de Deus para com o seu povo. Glória a Deus. E um povo rebelde. Todos nós aqui, nós podemos gozar da fidelidade de Deus na nossa vida. Por mais que talvez a gente não esteja agradando a Deus, mas todos os dias, quando você acorda de manhã, você vê a fidelidade de Deus na sua vida. Mas um sopro de vida foi soprado naquele dia na sua vida. Glória a Deus. Mostra que a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Todo mundo fala isso. É fiel. O nosso Deus é um Deus fiel. Quando se fala de promessa, Abraão, um homem que tinha muita intimidade com Deus, e ele viu as promessas de Deus se realizar na sua vida. Um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que confiava em Deus. Um belo dia, Abraão, muito próspero, muito rico, mas não tem filhos. Ó Deus, eu preciso de um herdeiro na minha casa. Eu preciso de alguém que venha herdar toda a minha riqueza. Eu não tenho filho. Eu não tenho filho, Deus. Eu quero um filho. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, aí eu estou conjecturando. Abraão, faça favor aqui, Abraão, a gente está na sua casa, na sua tenda. Abraão, faça favor aqui, Abraão. Como é que é o negócio, Abraão? Ah, eu quero ter um filho. Eu tenho muito pró, eu tenho muita ovelha, muito gado, tenho muito dinheiro, muitos empregados, mas eu não tenho filho. Quem que vai herdar? Quem que vai herdar todo o meu patrimônio? Deus falou assim: Abraão, faça favor aqui então. Sai para fora aqui. Olha para o céu. Com certeza estava de noite. Olha para o céu, Abraão.
Você pode contar as estrelas do céu? Você pode contar as estrelas do céu? Claro que não. Por exemplo, as estrelas do céu serão as suas descendências. O tanto de estrela que está no céu será a sua descendência. O homem querendo um filho, e Deus dando a ele o quê? Uma nação. A nação de Israel saiu da descendência de Abraão. Glória a Deus. E se cumpriu essa promessa. Se cumpriu a promessa, porque Deus ele é fiel para cumprir todas as promessas que um dia Ele nos prometeu. Glória a Deus. E todos vocês que estão aqui essa noite estão debaixo das promessas. Não importa o que você deseja, não importa o que você precisa, saiba que você está debaixo das promessas. E vão se cumprir. E vão se cumprir. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir tudo aquilo que um dia Ele te prometeu. Vida próspera, um casamento saudável, uma família restituída, uma vida espiritual ativa para agradar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, Josué. Quando Deus chama Josué, versículo que a gente leu junto, você vai observar que Deus ele faz promessas para Josué. Serei contigo, onde você colocar a mão do seu pé, estarei com você. Não se passe, não tenha medo, porque eu estarei contigo. Aonde você colocar as plantas do seu pé, eu estarei contigo. É Deus prometendo a Josué. Mas para mim falar um pouco de Josué, eu preciso falar primeiro de quem? De Moisés. O maior líder que passou por essa terra chama-se Moisés. Eu não sei se os irmãos sabem quantas pessoas que Moisés liderou foram para o Egito? Aproximadamente 3 milhões de hebreus. Imagine só, um homem liderar 3 milhões. Mulher, menino, cachorro, cavalo, tudo Moisés tinha que administrar e lá aconselhar. 3 milhões de pessoas. Briga de casamento, briga entre irmãos, um irmão querendo matar o outro. Imagine só Moisés ter que mesmo aconselhar e mesmo esse povo. 3 milhões de pessoas. Moisés tem que orientar, apacentar, faz isso aqui, faz isso aqui. Moisés fez. Mas o chamado de Moisés foi diferente. Já falei isso aqui muitas vezes, que Deus, quando Deus quer mudar algo, Deus levanta bebês. Moisés, dentro do ventre da sua mãe, já foi escolhido de Jacobete para liderar uma nação. O maior líder que já passou por essa terra chama-se Moisés. Para vocês terem ideia, muitas pessoas que não são cristãos, coaches, escritores que não são cristãos, pegam Moisés de exemplo. Dá Moisés como referência, porque Moisés era um homem de referência. Moisés era um homem que havia pai que falava face a face com Deus. Você já parou para pensar nisso? Moisés, ele sentia o hálito de Deus. Falava com ele face a face. Um homem que tinha muita experiência com Deus, e mais ele queria. Moisés tinha tanta experiência com Deus, que um dia falou assim: eu quero mais. Falei, Deus, agora eu quero ver o Senhor. Agora eu quero te ver. Já vi o mar abrindo, eu já vi uma asada pegando fogo, eu já vi muitas coisas, agora eu quero te ver. É um homem que não se cansava de ter experiências com Deus. Era Moisés. E esse homem, esse líder, morreu. Esse homem, com várias qualidades, morreu. E aí? Porque Deus tinha uma promessa.
E eu falei que desde o começo que Deus é um Deus de promessa e Ele cumpre tudo aquilo que um dia Ele prometeu, que Deus Ele é fiel. 3 milhões de hebreus. O líder daquele povo morre. E agora? E agora? Deus levanta Josué. Josué era servo de Moisés. Eu vejo que uma crise. Eu vejo uma crise. Agora imagine Moisés, agora imagine Josué. Olha que responsabilidade. Porque ele era o braço direito, ele sabia tudo que Moisés tinha passado com o povo, a rebeldia do povo, a incredulidade do povo. Ele sabia o que ele ia lidar, o que ele ia passar. Mas tinha uma crise. Mas Deus ainda estava no trono. Moisés morreu, mas Deus ainda estava no trono. Glória a Deus. Josué precisava de chegar com o povo até a terra prometida. 3 milhões de hebreus em busca daquilo que Deus já tinha prometido Deus os seus antepassados. Josué, seja forte, seja corajoso, porque aonde você colocar a planta do seu pé, eu estarei contigo. Glória a Deus, aleluia. Aquele povo querendo alcançar as promessas que Deus tinha prometido para cada um deles. Entre Josué. A notícia da morte de Josué, da morte de Moisés, com certeza aquilo abalou o povo de Josué. Como eu disse, a crise estava estampada na vida de Josué. Mas quem de nós que não passou por crise? Sabe por que eu estou trazendo essa palavra aqui essa noite? Porque tem muita